A gente vai conversar hoje sobre visão, tá? E a nossa postura. É um assunto bem legal, porque muitas pessoas não têm noção do quanto a nossa visão pode influenciar na nossa postura, tá? E a nossa postura na nossa visão, o quanto eles estão interligados. Então, essa conexão que eu vou fazer para vocês terem esse conhecimento, alguns têm, outros não, é bem legal. É uma coisa que às vezes a gente não percebe, são exercícios simples que podem trazer qualidade de vida, melhorar a sua visão, trazer relaxamento, tá? E uma melhor qualidade no ler, escrever, trabalhar. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. A nossa visão, ela é responsável por 70% de tudo aquilo que a gente tem como perceptível. Então, o que que acontece? Se você pensar que a maioria das coisas que você faz, você está utilizando a sua visão, deixa de usar seus outros sentidos, a gente fica muito limitado, né? A gente só faz e sente, teoricamente, aquilo que a gente vê. E não é bem assim. Tem alguns testes que a gente faz, o que? Com os olhos fechados, para justamente a gente testar o nosso equilíbrio, tá? E quais vão ser os 3 pilares que a gente vai estar trabalhando hoje? A gente vai estar falando sobre os pés, tá? A gente vai estar falando sobre os olhos e sobre a região cervical, o nosso pescoço. A gente vai fazer massagem, vai trabalhar com exercícios, a gente vai aprender a piscar, muita gente não sabe, vai trabalhar com convergência. Então a gente vai ter esses 3 pilares e esses 4 pontos para a gente estar trabalhando, tá bom? Que estratégias que a gente pode utilizar para poder ter uma melhor qualidade da nossa visão, tá bom? Então, se você acha que alguém pode se beneficiar dessa nossa aula, vai lá no nosso aviãozinho, compartilha, porque menos é mais, né, gente? É melhor a gente ter uma atitude, levar para alguém do que a gente não fazer nada. Às vezes a gente fala e a pessoa não dá o menor conhecimento. Só que se você manda uma informação, né, você leva uma informação, a pessoa tem aquilo com ela. E algum dia ela pode lembrar, nossa, eu acho que alguém me falou sobre isso. E ver uma luz no fundo do túnel. Por que eu tô falando isso? Nesse período que a gente tá vivendo, a gente vai ficando muito estressado. A gente vai ficando muito tenso. Não só pela situação, mas também, por quê? Porque a gente tá confinado. Eu falo confinada em casa porque eu falo que eu tô fazendo um tour em casa, né? Então agora eu tô no meu quarto, tem horas que eu faço live no escritório, tem horas que eu faço live na sala, no quarto da minha filha. Tô tentando usar todos os espaços de casa para não me sentir tão presa e não ter essa sensação, né, da gente estar sem poder fazer nada. Então é importante a gente utilizar nossos espaços, reconhecer as coisas que a gente tem, pra gente poder diminuir essa sensação de ansiedade e estresse. Porque quando a gente tem muita ansiedade, muito estresse, isso é um reflexo que vai para os nossos olhos diretamente. Nossos olhos, eles são, tipo assim, muito reativos. O estresse é a primeira coisa que pega. E aí a gente começa a ter a visão embaçada, pode ter visão dupla, tem dificuldade para enxergar, dor de cabeça, dor ao redor dos olhos, tá? Podendo até ter um problema de ATM, da articulação temporomandibular que eu falei ontem com a doutora Graziella. Por quê? Porque a tensão é tanta que a gente acaba fazendo um apertamento dos dentes. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para a gente começar o quê? A diminuir essas coisas que acabam acontecendo, tá? Então, a primeira relação que é importante a gente fazer é a dos nossos pés com a nossa visão. Eu não sei se todo mundo sabe isso. Se não sabe, vão estar sabendo agora. A gente tem muitos receptores. Esses receptores, eles mandam informação para o nosso sistema nervoso, que vão passar para a nossa visão e que a gente vai estar enxergando, assim, a grosso modo, fazendo essa explicação fisiológica, tá? Para a gente não entrar em um monte de nome, um monte de detalhe. Então, o que acontece nesse processo? Quando você pisa no chão, na areia, você vai ter o quê? Uma sensibilidade, tá? Então, a gente tem o quê? Receptores que vão captar essa informação e que vão distribuir para as áreas do nosso corpo. E por que isso é importante? Porque quando você pisa num terreno estável, a sua visão não muda em nada. Quando você pisa num terreno irregular, o que seria isso? Numa grama, numa areia, em terra, são superfícies que você não está acostumado a pisar a todo instante.
o seu sistema nervoso ele fica em alerta e a sua visão também muda, porque ela vai começar a tentar captar tudo o que pode ter de diferente no seu, desculpa, no seu caminho. Então, é uma coisa pra gente também associar que conforme a gente anda, isso vai impactar na nossa visão. Então, se a gente pisa duro, o que é isso, né? Sempre que a gente anda, o pé ele bate no chão, não tem uma flexibilidade do tornozelo, essa rigidez, o impacto no chão, ele vai impactar em todo o nosso sistema, em todos os nossos receptores, essa informação que vai chegar. Vai chegar nos nossos olhos também? Vai chegar nos nossos olhos também. E a gente vai ficar, o quê? Atento. Sendo que não precisaria estar em estado de alerta, tá? Então, são dicas que de repente vocês nunca pensaram. Então é muito importante que os nossos tornozelos eles estejam bem flexíveis. E para isso eu falo para os meus pacientes, tem alguns aqui, mas eu também sei que eu falo e não é todo mundo que faz. Então vamos aproveitar agora e fazer um pouco, ó. Tira o seu tênis, seu calçado, fica com o pé liberto, pode ficar sentado, deitado, como você quiser, tá? Por enquanto tá tudo bem. Quando a gente entrar nos outros exercícios, eu vou precisar que você fique sentado em pé, como você quiser. Né? Às vezes você está caminhando e está ouvindo, mas agora não importa a postura. Eu já vou explicar o porquê agora não importa a postura, tá? Eu quero que você mova o seu tornozelo em círculos. Conta aí 5 vezes para a direita, ó, faz quando começou agora. 1, 2, 3, 4, 5. Agora move o tornozelo ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Por que a gente está fazendo isso? Para relaxar o tornozelo, tá? Para dar movimento, para dar circulação. Provavelmente, se você fosse caminhar agora, o seu pé ia estar um pouquinho mais solto do que antes do movimento. E ao pisar, o seu pé ia estar mais leve. E é legal, quando você fizer esse movimento de rotação com o seu tornozelo para a direita e para a esquerda, observar se realmente você faz um círculo ou se esse movimento sai meio quadrado. Quando ele sai quadrado, é falta de mobilidade. E aí é mais uma razão para você prestar atenção o quão rígido está o seu tornozelo e o quanto isso vai impactar na sua visão, tá bom? Então, o movimento de tornozelo é a primeira dica, tá? Mover em círculos, 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Isso vai impactar na melhora da sua visão. Joia! Então, os pés, eles precisam estar relaxados. Tanto aqui no feed do Instagram quanto no YouTube tem N coisas para vocês trabalharem os pés, tá? Desde massagem a exercício. Então, coloque em prática que você vai perceber a diferença. O segundo ponto que é importante a gente trabalhar antes de chegar nos olhos, tá? É a nossa cervical. A nossa cervical, ela vai ter, por ela passam as principais artérias que vão para nossa cabeça. Portanto, circulação, oxigenação, alimentação para os nossos olhos estão passando pelo pescoço. Quando você tem uma tensão, faz o quê? Uma constrição. E aí você tem alguns nódulozinhos e isso dificulta um pouco a passagem de sangue para sua cabeça e para o seu pescoço. Então é importante que esta região também esteja relaxada. A Jack tá falando, eu faço na cama quase todos os dias. Muito bem, já foi minha paciente também. Então assim, ó, o movimento dos pés e pescoço sempre relaxados. Agora a gente vai falar um pouco da postura, tá? Qual é a diferença da gente fazer o exercício deitado, em pé ou sentado? Principalmente, né? Quase todo mundo iria falar, a maior diferença vai ser o quê? A ação da gravidade. Só que não é só isso. Pra gente ter o nosso corpo em equilíbrio, a gente precisa de tensão, tá? Repara aí, ó, pensa aí comigo, você tá sentado. Para você se manter nessa postura que você tá fazendo alguma força? Ou você não percebe se você tá fazendo alguma força? Por quê? Para você se manter numa postura, né? Que postura que você tá agora? Você tá caído para frente, você tá retinho, que nem eu tô encostada. Vocês estão como? Eu vim para uma banqueta menor hoje, porque eu queria fazer aqui, então eu preferi encostar aqui atrás para ter, né, uma postura boa, porque hoje eu já fiz bastante coisa. Então, se eu não ficasse, pudesse ser que ao longo da nossa conversa eu começasse a ter uma má postura, e eu não quero, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, isso é uma coisa pra gente pensar. Pra gente ter uma boa postura, os nossos músculos, eles precisam de tensão,
tá? E essa tensão, ela deve ficar o quê? Estável, para manter a postura estável. A partir do momento que você perde essa tensão, ou mais ou menos, você vai ter um desequilíbrio postural, tá bom? E aí, isso não é legal, pode ter queda, você pode se machucar, né? Fora isso, você vai ter o quê? Alguns desvios posturais, se isso se tornar frequente. Então, é importante que vocês se atentem, então, ao nosso pisar, tornozelo, fazer esses movimentos que eu falei para vocês, tá? Além de prestar atenção na nossa cervical e na postura que você fica. E quando você tem um desequilíbrio postural, o que vai acontecer? A sua visão, ela também vai ser acometida. Porque se você fica todo, né, para frente, fazendo uma postura de cifose, do corcunda, sua cabeça cai, então lá, você já aumenta a pressão da sua cervical, como é que fica a sua visão? Você acaba, ó, se eu ficar assim, eu tenho que levantar os olhos para olhar para vocês. Imagina uma pessoa cifótica trabalhando, deixa eu virar mais um pouquinho, trabalhando no computador, ela fica assim. Como é que fica a visão? O olho, ó, indo para cima. Se eu tenho uma postura mais reta, tô olhando pro meu computador, pro meu celular, como é que ficam os meus olhos? Mais horizontalizados, certo? Que seria o ideal, nem acima nem abaixo, tá? E aí isso vai interferir na qualidade da nossa visão. Porque se a gente fica forçando, o que vai acontecer? A gente tem alguns músculos e tendões ao redor do olho, tá? Então a gente tem aqui nosso globo ocular, ele vai ter músculos em cima, embaixo, nas laterais, cruzando, que são os oblíquos, né? Eu não vou entrar na anatomia hoje, que não é a ideia, mas tem uma porção de músculos ali que faz com que a gente consiga fazer os movimentos dos olhos e que às vezes a gente não faz, e isso gera mais tensão. Então, a ideia da gente pensar que se a gente precisa de uma tensão para ter um equilíbrio postural, essa tensão é do músculo da sua postura, para você não perder para a gravidade e ter um equilíbrio. Quando você trabalha os seus olhos, você não precisa ter tensão. Só que seu sistema nervoso entende que você não precisa ter tensão. Você pensa, olha, agora eu vou fazer uma atividade sem tensão. Não, você não pensa, porque é uma coisa inconsciente, tá? Então eu vou te dar as estratégias para você aprender. Por isso que é diferente, tá? Voltando lá, só para vocês entenderem, se não ficou claro. Quando você faz um exercício sentado, você tem a ação da gravidade, maior ou menor tensão muscular, tá? Quando você faz em pé e deitado também. Então é essa questão que você tem que pensar, tentar fazer os exercícios em diversas posições. A primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu tirar essa pranchetinha daqui, é perceber a tensão que a gente tem no rosto, tá? Porque massagear o rosto traz circulação e oxigenação, diminui a dor de cabeça e traz melhora do foco também, porque a gente tira as tensões do rosto, principalmente ao redor dos olhos. Então, ó, pontinha dos dedos, mãozinha relaxada, a gente vai começar aqui, ó, nesse osso da maçã aqui, tá? Então, hoje eu não vou usar nada de anatomia, assim, falando os nomes, pra não complicar ninguém. Então, bora lá, ó. Vai massageando em cima do seu osso, até a sua orelha. E vai descendo aqui, ó, pela mandíbula. E vem vindo. Tudo em círculo, tá, gente? E volta, ó. Tudo em círculo, ó. Se você perceber que tem algum lugar tenso, você fica nessa região, tá? Geralmente eu tenho aqui, ó, a articulação temporomandibular é um pouquinho tensa. E uma outra região que eu já falo pra vocês, vamos ver se vocês têm também essa região tensa. Aqui, ó, nas têmporas. Aqui, bem devagar, bem suave, tá, gente? E pra testa, ó, de dentro, tudo bem? Pra fora, ó. Até as têmporas. De dentro pra fora. Tudo bem? Jóia. Dedo indicador em cima da sobrancelha aqui, ó, quase na ponta do nariz. E vamos lá, ó, pode fechar os olhos, relaxa os ombros e vai massageando em cima da sua sobrancelha até o final dela. Bem devagar, bem gentil. Se tiver algum ponto de tensão, você diminui a pressão.
tá? Respira lenta e suavemente. Tudo bem até aqui? Aí, muito bem. Então a gente fez um geralzão no rosto, foi em cima da sobrancelha. Agora a gente, em movimento de pinça, ó, a gente vai dar apertõezinhos na nossa sobrancelha. Se tiver algum ponto dolorido, diminui, não é para machucar, tá? É para ser bem sensível, bem de forma bem gentil, tá? É bem sensível, perceber como que tá. Ó, não faz mal se bagunçar aqui, tá? Vai massageando. Respira. Sente o seu rosto. Agora que a gente fez essa massagem geral e percebeu as tensões, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês esfreguem uma mão contra a outra. A gente vai fazer um pouquinho de palming. Eu vou mostrar como é, tá? E aí depois eu vou olhar o tempo. Eu quero que vocês façam 1 minuto de palming comigo dirigido. O que é o palming? É o empalmar. Para quê? Para relaxar, porque a gente acordou a tensão. Vocês descobriram onde tinha tensão. Então vamos acalmar antes do exercício, tá? Ó, uma mão contra a outra para aquecer, só para trazer relaxamento. Forma de concha, osso do rosto, tá? Aqui da bochecha. Fechou os olhos e vamos ficar assim 1 minuto, gente. Não deixa passar nenhuma luzinha. Relaxa os ombros, apoia o cotovelo, respira. Sente o quentinho da mão. Vai respirando. Cada vez que você inspira, você traz relaxamento e um ar bem fresquinho para os seus olhos, nutrindo com circulação e oxigênio limpinho. E quando você expira, você vai eliminando todas as toxinas, as tensões que estão no seu olho, o cansaço, o estresse, a preocupação. Vai saindo tudo, todinho pela sua expiração, quando você solta o ar. Mais 10 segundos, continua assim. Aí, agora vocês vão retirar a mão dos olhos, tá? Só que vão manter os olhos fechados. E vão perceber a luz que vai entrar. Tudo bem? Uma vez que você percebeu a claridade, a gente vai piscar bem devagarzinho. Vai abrindo os olhos, ó. E vai piscar. Até eu tô com cara de sono. Vamos lá, acordar. Vai piscando devagar. Sente os cílios superiores encostarem nos cílios inferiores. Vai piscando devagar. Pisca. Até que seus olhos comecem a abrir e darem conta da luz aí que chegou, certo? Vai piscando. Tudo bem? Deu para acomodar com a luz? Joia. Agora a gente vai fazer exercício, tá? O exercício chama oculomotricidade. É um outro exercício que a gente deveria fazer todos os dias. É o quê? Mover os olhos em diferentes posições, tá? Então a gente vai começar movendo os olhos para cima e para baixo. A gente vai fazer 5 vezes. Cada vez que ele for para cima e descer, uma, tá bom? Vamos lá, 5 vezes, ó. Para cima e para baixo. 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 Tudo bem? Agora a gente vai fazer de um lado pro outro, tá? Então, ó, direita, esquerda, direita, esquerda. E vamos lá, direita, esquerda, direita, esquerda. E a cabeça não mexe. Eu sei que tem gente que tá mexendo a cabeça não mexe, tá? A cervical ela tem que estar relaxada. Se ao mexer os olhos, você mexe a sua cabeça de um lado pro outro, isso quer dizer que você tá trazendo tensão da sua cervical, do seu pescoço para enxergar, tá? E não precisa.
Bora lá. O terceiro exercício é mover os olhos em movimento circular. Então, a gente vai fazer 5 vezes no sentido horário e 5 vezes no sentido anti-horário, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, sem mexer a cabeça. Aí, pro outro lado agora. 2, 3, não precisa ter pressa. 4, 5. Tem gente que sente o quê? Muita tensão ao fazer isso. Ó, acabei de ver, a Jaque escreveu. Não mexo a cabeça, mas sinto o músculo do pescoço. Então, porque tá tendo tensão para fazer um movimento. Então, Jaque, faz esse movimento deitada, porque daí a cabeça tá com apoio. E aí você vai treinando os olhos. Alguém teve dor para fazer algum dos movimentos? Para cima, para baixo, de um lado para o outro, ou círculo? Isso é uma coisa importante da gente saber se teve dor ou não e em qual, né, desses movimentos você teve dor. Um pouco de tontura. Claro, a tontura, ela pode ser por quê? Quando a gente mexe com postura e visão, o que vai acontecer? A gente tá mexendo com outros sentidos também, tá? O que é? Você vai estar mexendo com a parte vestibular. Então, quando a gente não tá acostumado, quando tem muita tensão, às vezes pode dar enjoo ou dor de cabeça, ou um pouco de tontura. Por quê? Porque tinha muita tensão acumulada e a gente está dissipando essa tensão, tá? Por isso a importância desses movimentos. Se a gente fosse parar para pensar friamente, comparando com outros músculos, a gente faz vários movimentos com a mão, de abrir e fechar, de mover, de levantar o braço, muitas vezes por dia, mais do que 5 vezes. E agora a gente fez 5 movimentos de cada, focando, né, nos músculos dos nossos olhos, e olha o que ele te apresenta. Ele te mostra que tem tensão aí. E essa tensão pode ser por estar usando muito o celular, o computador, leitura, que é proveniente o quê? Do excesso de coisa que a gente está fazendo no momento. Então é um sinal o quê? De tensão. Precisa fazer muitas vezes? Não. Se para você já teve esse mal-estar com 5 de cada, faz 2 de cada. Se ficou tudo legal, mais tarde você repete mais 2 de cada. E aí você vai fazendo isso ao longo da sua semana, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, e aí daqui a pouco você consegue fazer mais vezes, tá? O ideal é que a gente faça mais repetições, mas cada um tem um limite. E como eu sei que a maioria de vocês não conhece o movimento, não sabe como tem que ser feito, né? Pra que serve? Então, por isso que eu optei pra gente começar por pequenas repetições, pra gente ir se adaptando e vendo o que acontece, tá bom? Ó, a doutora Grazi tá aqui, a gente falou de ATM ontem, nós vamos pensar num vídeo aí pra vocês, já que vocês falaram que é mandíbula e ATM que vocês sentem mais dor, tá? E muito também do apertamento que a gente tem gera essa tensão pra visão, porque tá tudo interligado, gente. Então a gente precisa de relaxamento, tá? Agora, vocês estão com a mãozinha limpa? Eu queria que vocês estivessem com a mão limpa. Um álcool gel, que é 1 minuto para lavar a mão ou pegar um álcool gel, porque eu queria que a gente aprendesse a sensibilizar os nossos cílios pra gente piscar melhor, tá? Então, quem tá com a mão limpa, ok. Quem não tá, vai lá, pega um gel, passa, ou vai lavar a mão, ou assiste agora e faz depois. Também é uma possibilidade, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ponta dos dedos, a gente vai fechar os olhos e a gente vai fazer este movimento, ó. Lateral, só nos cílios, não pode encostar na pálpebra, tá? Não é para encostar aqui na pálpebra superior nem inferior. Por quê? Porque a gente tem muitos receptores. Se você encosta aí, você manda uma informação, tá? E eu não quero, eu só quero que você encoste nos cílios, para você sensibilizar os cílios, pra gente poder o quê? Mexer com eles, mandar informação para eles do piscar, para ser um piscar leve, tá? Então, ó, pertinho. Você vai só nos seus cílios e a gente vai fazer também 5 movimentos de vai e vem. Só nos cílios, tá? Uma massagem nos cílios. Quem não deu tempo de lavar a mão, passar um gel, tudo bem, faz depois. Vocês já estão tendo conhecimento, tá bom? Aí. Parou. Pisca. Vê como que é piscar agora depois de ter massageado os cílios. É diferente? Fala pra mim. Ou não?
que que você sente depois que você massageia os seus cílios? Conta pra mim. Ele é mais presente, não é? Vai me falando. O que que você sente? Como que estão os seus olhos depois disso tudo que a gente fez até agora? A gente tem o costume, eu falo porque eu também, né? De focar muito, de ficar muito tempo olhando a mesma coisa, e quando a gente vê que a visão não tá tão legal, a gente força o olho, perdão, ou faz o quê? Aperta o olho, igual a gente aperta aqui a nossa articulação. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa não apertar os olhos. A hora que percebeu que tá tendo que apertar para enxergar, tenta o quê? Olhar para outro lugar. Que nem eu tô aqui, eu tenho uma janela, eu olhei lá para longe. Lá longe. Aí eu volto para olhar o que eu preciso estar olhando ou lendo, tá bom? Tenta não apertar os olhos, tá? Percebeu que a visão ficou difícil? Olha longe, para qualquer lugar. Aqui, ó, tem um prédio ali na frente que tem várias árvores. Aí eu tô olhando as árvores. E aí você começa a olhar os detalhes. Depois aqui da aula eu vou colocar no story um videozinho que tá no IGTV, que eu fiz quando eu tava viajando, um lugar muito bonito que dá para vocês fazerem esse exercício pelo computador, tá? Guiado, é bem legal. Quando eu terminar a nossa aula eu vou colocar lá. Então, a hora que você perceber que você não tá enxergando bem, que você perdeu o foco, que você começou a apertar os olhos, olha longe, tá bom? Pega uma janela, não faz mal se é a sacada do vizinho, começa a olhar detalhe. Eu falo que com essa quarentena eu descobri vários cães, já sei quase quem são os vizinhos, onde tem, onde não tem. Até meu marido hoje me falou, aquela senhora sempre vai ali, arruma as plantas. Eu, que senhora? Demorei um tempão pra ver quem era. Nunca tinha visto a moça. Mas ele já identificou que ela tem o quê? Uma rotina matinal. E isso é legal, você acaba percebendo, porque a gente tá aqui, antes a gente não olhava, não sabia nem o que tinha, então é uma forma de fazer exercício, né? E a hora que eu comecei a ver mesmo, tinha um monte de planta, vasos, e aí eu comecei a prestar atenção o que tinha lá, para quê? Para o meu olho ir mais longe. Quando o meu olho vai mais longe, ele alonga. Você pode fazer isso com uma árvore, você pode fazer isso na janela, olhando lá para baixo, que eu moro alto, mas olhando para baixo, vendo um carro. O Cláudio falou para mim que viu um pica-pau. É isso aí. Essa viagem que eu fiz, eu tava no Pantanal e eu comentei isso, né? Como é difícil a gente ver tanta coisa quando a gente não tá acostumado a olhar, tá? Então depois eu vou colocar aqui para vocês. Então a gente falou, ó, da importância do pé, a gente fez massagem no rosto, a gente piscou, fez o empalmar, que mais que a gente fez? Olhou longe, dei a dica de olhar longe para não apertar. E esse outro exercício, ó, a gente vai pôr o dedo na ponta do nariz e vai olhar para ele. E a gente vai afastar e vai seguindo o seu dedo, ó. E aí você vai aproximar e vai seguindo. Segue, 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 até você ficar vesguinho. E aí você vai distanciar. E aí você vai trazer para perto. Vamos fazer 5 vezes, gente. Ó, leva o dedo lá pra frente, vai seguindo. Aproxima. Traz seu dedo lá pra frente. Aproxima. Terceira vez. Dedo lá pra frente. Aproxima. Lá pra frente. Aproxima. Lá pra frente. Aproxima. Isso geralmente cansa os olhos, porque a gente não está acostumado a fazer essa convergência e divergência, tá? Então o que a gente faz? Olha lá longe um pouco, ó. Olha longe, descansa os olhos e pisca. A Jaque colocou que quando ela olhar longe cansou meus olhos. Por quê? Porque a gente está acostumado a olhar perto. E aí o que acontece? A musculatura fica encurtada. Então a gente precisa ter o costume de olhar longe. Tanto que esse exercício que a gente fez agora faz a gente olhar longe e olhar perto. E isso causa um estresse nos olhos, tá? Pisca, respira. Vamos massagear, ó. Aqui na testa. Se você ficou com o olho dolorido, massageia aqui no meio, ó. Entre as sobrancelhas, ó. Quem ficou tenso aí, massageia aqui.
Massageia, massageia. Vai soltando, ó, chacoalhando. Vai em cima das sobrancelhas, ó. Eu gosto de fazer massagem de olho fechado, por isso que eu fecho, tá, gente? Faz esse shakezinho em cima da sobrancelha. Chacoalha. Chacoalha. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Ao redor, ó, desce aqui. Nas têmporas, mais suave. Pisca. Sente se diluiu. Olhar longe é sempre sem óculos, sem lente. Todos os exercícios que a gente faz, gente, sempre que você for fazer exercício, é sempre sem lente, sem óculos. É igual se você tivesse uma órtese, né? Você tira a órtese na hora para fazer o exercício, tá bom? Então, são exercícios simples de se fazer e que você pode implementar no seu dia a dia e que você percebe a diferença. Então, se você perder alguma coisa, você pode... Vou ver se eu consigo salvar. Se eu conseguir, fica por 24 horas. Se não, você me pergunta e a gente vai se falando, tá? A gente vai ter aí, ó, no story, eu vou colocar assim que terminar a nossa aula, um vídeo de olhada. A gente aprender a olhar. Acho que vale muito a pena fazer. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, quiser comentar alguma coisa, comenta lá. Já aqui, terminando a nossa aula, provavelmente já vai estar entrando um post dos exercícios que a gente fez, para cima, para baixo, de um lado para o outro. Você vai no cantinho direito, tem uma bandeirinha, tá? Que você pode salvar esse exercício, assim você não esquece. Salva esse exercício e quando você precisar, é só você buscar lá. E faz um comentário da nossa aula. O que você gostou, o que você ficou de tensão, se você teve alguma tensão, se você acha que precisa trabalhar mais alguma coisa, que eu preparo para vocês, tá bom? A Jaque pediu esse trabalho de visão pra gente estar fazendo, ela me pediu na aula de alongamento de domingo, semana passada, e eu falei que eu ia colocar na agenda e coloquei. Pode parecer simples, mas são exercícios eficazes e que alguns já perceberam, né? A tensão que tem e o estresse que pode causar, né? Gente, obrigado, coloque em prática, são exercícios simples e eficazes, tá bom? Então bora lá, vou colocar para vocês o exercício de olhar no story e aqui no feed tem exercícios para nossa visão, tá bom? Salva, compartilha e pratica. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.